Língua portuguesa, interpretação de texto, teoria das dúvidas e dos erros. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori com vocês. Vamos falar sobre interpretação de textos, sobre um ponto muito importante, que é a teoria das dúvidas e a teoria dos erros. Por que teoria das dúvidas e teoria dos erros? Porque todo mundo, quando vai fazer uma questão de interpretação de texto, a maioria das vezes, sobre qualquer tipo de questão, tem muita dúvida, tá? Tem muita dúvida. E o que se faz? O pessoal fala, professor, fiquei com dúvida entre duas alternativas, chutei uma e errei. Falou, é previsto isso. Isso faz parte da estrutura. Por quê? Porque ele sabe que a maioria das pessoas não sabem lidar com esses conceitos. Veja, primeira informação importante para você. Quando você vai prestar uma prova de concurso, você está se dispondo a uma coisa. A que coisa você está se dispondo? Tá? A disputar um número reduzido de vagas com um número grande de candidatos. Para isso, a prova tem um objetivo, que é qual? Eliminar a grande maioria dos candidatos, tá? Para que aqueles candidatos que se saíram melhor entre todos possam ocupar essas vagas. Só que, veja, é muito difícil você dimensionar quantos eu elimino e quantos eu aprovo com precisão, tá? Então, essa prova é feita com uma perspectiva maior, que é a de eliminar todos os candidatos, ou seja, criar uma prova com grau de dificuldade elevado, que permita o quê? Não que alguns gabaritem a prova, não, a prova nem é feita com essa pretensão, mas que se gere dificuldade tal para que aqueles que sofrerem menos essa imposição da crueldade da prova sejam aprovados. Então, o princípio é, vamos construir questões para que eles errem. Então, a motivação do examinador é construir questões que você vem errar. Agora, olha só como existe um conflito marcante aí. Tá? Você quer acertar, ele quer que você erre, tá bom? A questão é que esse conflito sempre vai existir. O que ele vai fazer? Ele vai conduzir você ao erro. Ele vai fazer de tudo para facilitar o seu acesso ao erro e dificultar a questão correta. Então, o que a gente entende? O que é mais fácil dentro desse contexto? Assinalar a questão certa ou errada? A errada. Por quê? Porque a errada é sedutora, tá? E a correta? A correta traz um grau de dificuldade e complexidade maior. Se eu quero lidar com os candidatos e eliminar a grande maioria. Então, se eu mudar minha perspectiva, eu vou trabalhar na mesma sintonia do examinador, que é o quê? Buscando o erro para poder eliminá-lo. E resgatando a questão correta, que não necessariamente eu saiba exatamente o que é, mas o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de, eliminando as erradas, atingir aquela correta com maior facilidade. Minha gente, imaginamos que eu tenha ali uma prova de 5 alternativas, por exemplo. Eu sei o quê dentro de uma prova de 5 alternativas? Que eu tenho 100% de chance de uma delas ser correta. Mas a meu favor, eu tenho só 20%. Por quê? Eu tenho 80% de chance de errar contra 20% de acertar. Não é assim? E aí que vem a eliminação. O que é normal que você faça? Que você, buscando a alternativa errada, tá? Porque veja, você tem uma para acertar e 4 para errar. Então a quantidade de conhecimento para você atingir o erro é muito maior. Então você tem conhecimento que talvez não te dê a resposta certa, mas traga para você a errada. Então vamos usar isso a nosso favor. Como? Uma tossezinha aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou impor, tá, essas duas possibilidades. O trabalho com o erro, tá, eliminando aquelas que são erradas para que sobre a correta. Então, vou imaginar que eu elimine uma, eu fico ainda com 4 questões. Só que a minha chance agora subiu de 20 para 25. E eu tenho 75% contra. Elimino outra, tá? O que é bastante comum. Fico com 33% ao meu valor, tá? A meu favor, 33%, 67% contra. Elimino mais um, que é muito comum. E aí é que eu fico na dúvida. Por que eu fico na dúvida dentro desse contexto? Por quê? Porque eu baseio dúvida como 50% sempre. Ah, eu estava em dúvida de ter uma outra. Não. Eu tenho que entender que cada dúvida pode representar para mim um valor. Como assim? Como cada dúvida representar para mim um valor diferente. Tá? Pessoal, quanto vale uma dúvida? Vamos ver isso daí? Olha só. Veja aí esse quadro que eu vou mostrar para vocês. Entenda bem. Quando eu tenho uma dúvida,
uma dúvida. A dúvida significa o seguinte, que eu tenho 50% de chance dela estar certa e 50% de chance de estar errada, não é assim? Mas é comum que dentro de uma das alternativas analisadas, eu encontre mais de uma expressão que me dá dúvida. E as pessoas desprezam isso. Agora vejam, se eu tenho duas dúvidas na minha questão, qual é a minha chance de acertar? Apenas 25%, tá? E de errar, 75%. Eu falo, mas como assim? Como que pode ser isso? Aqui, ó. Deu uma tossidinha aqui. Ó. Vamos entender como é que isso daí vai funcionar? Então, presta atenção em mim. Olha só. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho na minha questão, se eu tenho uma dúvida, eu tenho 50% de chance de estar certo, 50% de chance de estar errado. Agora, se eu tenho duas dúvidas, perceba que para que a minha resposta esteja certa, as duas têm que ser verdadeiras. Mas para eu errar, basta uma. Então eu tenho duas vezes mais chance de errar do que de acertar. Então isso daí eu tenho que usar a meu favor. E se eu tiver 3 dúvidas? Vejam que quanto maior o número de dúvidas, maior a tendência de erro. Eu vou ter 12,5% só de acertar se eu chutar, contra 87,5% de chance de errar. Veja lá. Então, eu tenho que trabalhar com essas perspectivas, que é para poder entender que eu tenho de aumentar cada vez mais as minhas chances em relação à questão. Então, tudo isso vai me dando as possibilidades de aumentar a minha capacidade de acerto dentro desse tipo de questão. Tá certo? Vamos falar sobre as dúvidas agora? Olha só esse primeiro item. O que é isso? Agora é a teoria dos erros de verdade. Pessoal, existem 3 maneiras de errar. 3 maneiras. Eu erro quando eu falo mais do que a verdade, menos do que a verdade, ou o oposto da verdade. Tá? Se eu não fizer isso, eu falo mais do que a verdade, invento coisas. Tá? Falo menos do que a verdade, oculto coisas. E falo o oposto da verdade, eu minto, tudo que sobra para mim é verdade. Então vamos começar a trabalhar dimensionando as informações que existem em cada alternativa. Então vamos imaginar, a primeira delas é a extrapolação. O que significa extrapolar? É quando apresenta uma informação que não pode ser comprovada, nem por dedução lógica, nem coerente. O que é isso? Quando o enunciado, não vou nem chamar de enunciado, eu vou dizer o seguinte, que é quando a alternativa ou resposta apresenta mais informações que o próprio texto. Ou seja, vai além da verdade. Tá? Vai além da verdade. Então é uma extrapolação. É uma grande quantidade o quê? De dúvidas. Tá bom? Qual é a outra questão dos erros clássicos? Veja só, é a redução. O que é a redução? Olha aqui a explicação. A informação nesse caso está no texto, mas o item não apresenta a ideia solicitada na sua totalidade. Olha aqui, ó. Não apresenta o total, como aparece no texto. Ou seja, tá? O que é redução? É quando a resposta apresenta menos informações
tá? Ou seja, menos informações do que o texto. Tá? Menos informações do que o texto. Ou seja, fica aquém da verdade. Então eu falo menos, tá? Menos que a verdade. Tá bom? É a minha redução. E eu tenho a contradição pessoal. O que é contradição? É simples. Informação contrária, ou seja, o oposto da verdade. Então vamos entender bem. Eu tenho a verdade, eu tenho questões que falam mais do que a verdade, falam menos do que a verdade, falam o oposto da verdade. Tá? Se não for nenhuma dessas três, é a verdade. Então, veja só esse texto aqui para a gente poder ter como base para poder colocar isso daqui como fixação. Então veja só, é um texto de Fernando Pessoa. Já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo do jovem que perdi. Meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca. Se me ainda amas por amor, não ames, trairias-me comigo. Muito bem, tá aqui o poema que foi lido. Tá? Olha só o que nós temos aqui. O texto apresenta, dentro da sua estrutura, Ricardo Reis, como autoria, e Fernando Pessoa. Tá? Fernando Pessoa é um autor bastante conhecido, o que dá valor ao texto, né? Ricardo Reis, quem é? Ricardo Reis, para quem não se lembra, é uma personalidade criada pelo próprio Fernando Pessoa. Então não é Fernando Pessoa. Só que Fernando Pessoa finge ser outra pessoa quando escreve esse texto. São os chamados heterônimos de Fernando Pessoa. Tá? É como se ele criasse um avatar, um alter ego, e aquele falasse por ele. Para quê? Para que ele não precisasse expor o seu modo de pensar. Ele fazia a exposição do modo de pensar de outros. Pronto. Então o que nós sabemos? Que nós temos o autor, Fernando Pessoa, criando um autor, que é Ricardo Reis, que por sua vez, em tese, ele é quem vai escrever a poesia. Tá? E quem é que fala dentro dessa poesia? Tudo invenção, não precisa ser nenhum dos dois. Tá? É o que nós chamamos de eu lírico, ou seja, uma personalidade que está falando. É um alguém que não tem nome e nada disso. Tá? Mas que a gente sabe, como Fernando Pessoa inventa autores, quem está falando ali dentro? Não dá para saber, tá bom? Então, qual é a informação? Ele diz assim, ó, já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo do jovem que perdi. Então veja, os cabelos deles estão ficando grisalhos, tá? Meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca. Se me ainda amas por amor, não ame. Você está me traindo comigo. Olha só a autoestima dele como é baixa, né? Ele está dizendo, poxa, eu já não sou mais o mesmo homem de antes. Tá? Eu já perdi aquele cabelo da juventude, agora tão grisalho. Meus olhos não brilham como antes, minha boca já não justifica mais beijo como antigamente. Se mesmo assim você me ama de amor mesmo, não ame não. Poxa, você está me traindo comigo mesmo. Como é que é possível que alguém que amou o homem que eu era ame isso que eu virei hoje, né? Então a autoestima dele é negativa. Diante disso vem a questão, olha só. Ele pede para que a gente responda da seguinte maneira. Ó, a gente vai dizer, na verdade, qual é a resposta correta, mas analisando a errada, porque essa é a proposta desse momento. Então vejam só. O que nós temos aqui? Tem a questão completa e depois ela vai ser fragmentada ao lado do texto para que a gente possa ir acompanhando. Então ele diz, RC para a resposta correta e para erro de extrapolação, tá? Ó. Então aqui, ó, RC, extrapolação, R para erro de redução e C para erro de contradição, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Analisar essas alternativas, todas elas que estão aqui, para verificar qual delas estabelece
esse valor. Então vamos lá, ó. Por exemplo. Aqui vem a primeira questão. Então o que ele fala nessa primeira alternativa? Ele diz assim, ó. Então, fala sobre um amante que encontra uma antiga paixão dos seus tempos de mocidade. Você lê a questão, vai lendo todas, assinala a certa e a errada, mas você parou para perceber por que você justifica que essa questão é errada? Então vamos vendo. Olha só, a primeira questão diz que ele é um amante que encontra uma antiga paixão dos seus tempos de mocidade. Vamos vendo ali essas informações. Primeiro, ele é um amante? Sim ou não? Muitos podem responder que sim, outros responder que não. Pergunto, quem é o amante? Tá? É o vizinho só? Tá? Não. Quem que é amante? É aquele que participa de uma relação amorosa, não é? Então, se ele diz, se me ainda amas, é que participa, então é amante. Então isso daqui é verdade. Tá? Não posso mentir. Tá bom? Isso não tem nem o que dizer. Aí eu falo assim, bom, só por isso que eu sei que é amante? Não. Quer ver? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que eu sei que é amante? Se você ler a questão, você vai ver assim, ó. É um amante que encontra uma antiga paixão, um amante que fica lembrando das emoções, um amante que está com os cabelos grisalhos, um amante pedindo que o amor continue e a autodescrição do amante. E a gente, em todas as alternativas, diz que é amante. Logo, é verdade que é amante, tá bom? Então, isso eu sei que é verdade. Então, onde aparecer, essa não é uma preocupação. Que encontra uma antiga paixão. Minha gente, a paixão é antiga? É uma antiga paixão? Sim ou não? Fala assim, olha, se ele diz, se ainda amas, é porque amava no passado, não é? Então é uma antiga paixão. Então isso daqui também é verdade. Tá? A questão é, ele encontra essa paixão? Sim ou não? O texto disse encontra se estava com ela? Não, ótimo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma dúvida, eu adoro dúvida. Por quê? Porque dúvida para mim é elemento estatístico, é com isso que eu vou trabalhar, tá? Então vejam, eu tenho uma primeira dúvida. Depois, é dos tempos dele de mocidade? Sim, é dos tempos de mocidade, porque ele fala, se me ainda amas por amor de quando ele era jovem, pode ser. Então eu tenho uma dúvida, uma dúvida, tá bom? Beleza, o que eu sei até agora? Nada. Como nada? Nada, tá? Eu só estou assinalando isso como uma dúvida. Coloquei um númerozinho em cima, tá? Pessoal, se eu tiver questões em que apresentem mais dúvidas do que essa, o que eu faço? Eu digo que aquelas estão erradas e que essa está certa. Isso daí para mim é fator estatístico. Quer ver? Então eu ainda não sei nada sobre essa questão. Eu vou para a próxima. A próxima questão diz, um amante que fica lembrando das emoções do papel e confessa que nunca esqueceu. Vamos lá. É amante? É amante. Ele fica lembrando as emoções? Fica, né? Lógico, ó, se ainda amas, ele não está lembrando? Ele está lembrando, ele fica lembrando as emoções, sim. Pergunta, é no papel? Falou, professor, no papel? Como é que eu sei se é no papel? Você está me dizendo que quem escreveu, que é Fernando Pessoa, ou o criado Ricardo Reis, é que está mostrando o seu sentimento? Falou, gente, se Fernando Pessoa inventa esse daqui, por que esse daqui não inventou aquele lá? Então, não dá para dizer que quem escreveu é que está sentindo. Então, no papel, é uma dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui. E confessa que nunca esqueceu. Vamos lá. Ele, em algum momento, confessou que nunca esqueceu? Primeira coisa, será que ele realmente nunca esqueceu? Pessoal, será que a gente nunca esquece alguém? Para com isso, gente. A gente esquece a esposa no shopping, esquece o filho na escola, tá? Esquece a mãe no supermercado. Para com isso, tá? A mãe esquece filho no clube, na casa do amigo. Esquece, não significa que não ama, mas esquece? Esquece. Então dizer que nunca esqueceu, isso não está presente, é uma dúvida. Agora, ele confessa em algum momento isso daí? Também não, então é mais uma dúvida. Então olha só o que eu tenho.
eu tenho 3 dúvidas nessa alternativa B, tá? 3 dúvidas, enquanto eu tenho uma dúvida na alternativa A. Ué, o que eu faço nesse momento? Muito simples. Eu mantenho a alternativa A e elimino a alternativa B. Por que eu elimino a alternativa B? Simples, porque eu tenho mais dúvidas do que a outra. Então essa daqui eu sei que é uma extrapolação. Bacana, vou para a próxima. Letra C. Um amante que já está com os cabelos grisalhos em sua fonte. Vamos lá. É amante? É amante. Isso é verdade. Ele está com os cabelos grisalhos em sua fronte? Está sim. Alguma dúvida? Não. Alguma mentira? Não. É verdade isso daí? É verdade. Agora veja só. Eu eliminei a alternativa B de bola, porque ela trazia muitas dúvidas e fiquei com a alternativa A, que tinha uma dúvida só. Não é assim? Agora pensa bem comigo. Eu tenho aqui 2 informações que são verdadeiras nessa letra C, e lá na letra A, vamos voltar até lá de novo, vai dar uns pulinhos aqui, ó. Eu tenho que uma dúvida. Pessoal, o que vale mais, dúvida ou certeza? Certeza. Então eu digo que essa daqui, por ter uma dúvida, se eu tivesse só entre as duas, o que eu faria? Eu diria que essa daqui também extrapolou, então eu elimino ela também. Tá? Elimino. Opa, não faz mal, eliminei a A, eliminei a B, e agora eu fico com a C. A C, por enquanto, é a minha eleita. Não estou dizendo que ela é a certa, só que ela é mais certa que as outras. Vamos para a D. A D diz o seguinte: é um amante pedindo que o amor continue com o amante, senão ele vai ser traído. É um amante? É. Ele está pedindo que o amor continue? Sim ou não? Não, gente, ele está dizendo aqui o quê? Não ames. Então ele está dizendo o contrário, tá, do que isso daqui diz. Então isso daqui é uma mentira. A letra C não era verdade, apesar de ser pequenininha? Era. Agora isso daqui é mentira. Pessoal, mentira vale vale menos do que verdade. Então o que eu faço? Eu elimino essa daqui, e essa daqui é o quê? Contradição. Continuo com a C? Sim. Ela é a certa? Não sei. Eu sei que eu já eliminei a B e a D. A C continua ali. Vou para onde? Vou para E. Olha lá. Autodescrição do amante revelando seu envelhecimento, sua perda de vitalidade. Bom, minha gente, é amante? É amante. Ele está se autodescrevendo? Lógico que está. Olha, ele fala sobre a fronte, fala sobre o cabelo, fala sobre os olhos, fala sobre a boca, está se descrevendo, está assim. Ele está revelando o seu envelhecimento? Ué, o jovem que perdi, se eu perdi a juventude, eu envelheci. E a perda de vitalidade? Está presente nisso daqui? O que é perda de vitalidade, minha gente? Perda de vitalidade é perda de saúde dentro desse contexto, não é assim? Então, olha só o que aconteceu dentro dessa perspectiva aqui que ele está mostrando para a gente. Tá? O que foi perdido dentro desse contexto? Então, veja, o que nós temos aqui? Autodescrição, verdade. Revela o envelhecimento, verdade. Perda de vitalidade, olha só. Os olhos brilham menos, tá? A boca não tem jus a beijos, tá? O cabelo ficou acinzentado. Tudo isso daí é o quê? Cabelo acinzentado, ele ficou branco, perdeu a cor, perdeu a saúde, tá? Os olhos brilham menos, não importa se é por mágoa, por tristeza ou por doença, perdeu a vitalidade, tá? Se a boca não justifica beijo, pode ser por uma infinidade de razões, mas nenhuma delas é por causa da saúde. Então é a perda de vitalidade também. Então o que nós entendemos? Que aqui nós temos 3 informações corretas, tá? Contra, olha lá,
duas informações. Ó, um amante que já está com os cabelos grisalhos, duas verdades, enquanto lá eu tenho no mínimo 3. Então o que eu digo? Que eu posso jogar essa daqui fora, porque essa daqui é uma redução. Então o que eu tenho aqui? Ó? Opa, pulei uma. O que eu tenho aqui? Eu tenho dentro desse contexto a autodescrição. Ó. Ele se autodescreve, ele é amante, está mostrando envelhecimento, está mostrando a perda de vitalidade. Não que a C esteja errada, mas é que a E traz mais verdades. Então eu chamo essa daqui de resposta correta. E é ela, sim, quem estabelece para mim o valor da realidade dessa estrutura. Certinho? Agora sim, o bom estudo para vocês, não é não? Então, pessoal, interpretar é saber aplicar as ferramentas. E lembre-se, quando eu interpreto um texto, o texto não é só aquele que foi escrito pelo autor, tá? Lembre-se que o principal trabalho, a principal ação de interpretação de texto está em avaliar as alternativas, tá? Por quê? Quem produz um texto para a prova nunca imaginou que havia produzido um texto para a prova. Os textos são selecionados para a prova em função à sua estrutura, aquilo que ele tem a informar de verdade. Então o autor nunca escreve um texto pensando que vai ser utilizado numa prova de concurso. Mas o examinador é quem os busca. E você vai perceber, olhando na maioria das vezes embaixo das questões, que existe o dizer assim, ó, com adaptações. Por quê? O examinador interfere no texto, impondo a ele erros, criando dificuldades, alterando informações para poder construir a questão. Tá? Para poder construir a questão. Então, lidar com esse tipo de texto, lidar com esse tipo de estrutura, é uma habilidade que você tem de ter. E quando eu uso as mesmas ferramentas que o examinador utilizou para poder produzir esse tipo de texto, as questões, eu estou usando as mesmas, ou seja, eu estou disputando com ele no mesmo terreno, tá? Disputando com ele no mesmo ponto. Mas lembre-se de uma coisa. A sua prova é inteirinha sobre questões que você deve avaliar. Todas elas trabalham com um grande jogo, que é o jogo do quê? Do erro, tá? O examinador quer levar você ao erro. Por quê? Porque é assim que ele vai conseguir eliminar a maioria e colocar o quê? Apenas aqueles candidatos que realmente são interessantes naquele momento. Tá? Não importa se alguém que ficou desclassificado teria até mais condições. Não importa isso. O que importa é que dentro desse jogo, tá? E a prova de concurso é um jogo, que dentro desse jogo você conseguiu vencer algumas etapas por habilidade. Porque não é só o conhecimento que está sendo avaliado em você. Está sendo avaliado também o quê? A sua habilidade de estabelecer tudo isso. E lembre-se, todas as questões da prova, do começo ao fim, são de interpretação. Por mais que você esteja numa matéria de exatas, você tem que entender o que foi perguntado. Tá? Você tem que saber. E da mesma maneira, existe aquela relação de conduzi-lo ao erro para que você não construa a questão e a alternativa correta. Tá? Então, veja só. Uma questão de interpretação de texto, na verdade, é do começo ao fim da prova. É do começo ao fim da prova. Né? E eu gosto muito de dizer o seguinte, tá? Sem menosprezar nenhum professor, mas que dificilmente um professor, por exemplo, de matemática, né, não por falta de habilidade, mas o professor de matemática vai dedicar sua atenção às questões de português, ou então o professor de português vai entregar a ele as questões dele, né, o professor de português entrega ao professor de matemática questões para que o professor de matemática corrija o texto e veja se está tudo certinho. Mas o contrário acontece. O professor de matemática entrega a sua questão para o professor de português para ver se não existe ambiguidade, se não existe um erro que venha comprometer a questão. E é justamente nesse momento que vem esse tipo de interferência, em que ele, junto do outro professor, organizam e articulam também a interpretação dessas questões. Tá certo, minha gente? Então estude, treine, porque interpretação de textos, ela dá a você o quê? A facilidade e a habilidade de responder não só as questões de português, mas todas as questões
da prova. Tá certo, minha gente? Bom estudo, mais uma vez a todos vocês.